Seja bem-vindo ao Bate-Papo e Café. Hoje eu tenho a honra de receber essa menina linda aqui, que é a Fernanda Terribili, e ela vai contar pra gente um assunto que tá na hora, é o assunto da vez, que é muito bom. Ela vai falar sobre inclusão de uma forma maravilhosa, como mãe. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Eda. Obrigada pelo convite. Eu espero poder contribuir e ajudar muitas mães que, assim como eu, têm um filhinho especial em casa. Que é um presente pra gente. A gente tem que só aprender a experimentar mais, né? Não é isso, Fernanda? Conta pra mim, você é aqui de Campinas? Eu sou. Eu sou de Campinas, nasci em Campinas. Meus pais, na verdade, são de outra cidade, de cidades do interior. Eles se casaram, vieram para Campinas. Eu tenho 2 irmãos, sou do meio. Sou irmã do meio. Tenho um irmão mais velho que mora aqui em Campinas, trabalha aqui. E a minha irmã mais nova que mora fora. Já faz bastante tempo, né? Ela mora fora. Nós estudamos juntos nos mesmos colégios a vida inteira. Estudei no Imaculada, estudei no Ângulo. Fez muitas amizades aí nesse pessoal todo? Bastante. Alguns amigos em comum entre eu e minha irmã. Tem até amigos da minha irmã que, por ela não estar mais em Campinas, tem amigos dela que hoje são meus amigos. Amizades de 20 anos, né? Mas então é isso, sempre vivi em Campinas, morei, adoro a nossa cidade, adoro Campinas, não troco por nada. Então, assim, é aqui que eu construí a minha história. Da Gema. Sou. E você estudou, fez faculdade? Estudou PUC? Eu fiz jornalismo aqui na PUC de Campinas. Desde jovem eu lembro que eu falava pra minha mãe, eu olhava a televisão e aí eu perguntava pra minha mãe, eu não entendia como é que as pessoas apareciam na televisão, né? E agora até me veio aquela imagem daquelas televisões de antigamente, aquelas televisões grandes assim, e eu queria entender como é que as pessoas apareciam na televisão. Então isso, de alguma maneira, o jornalismo já mexia comigo, desde jovem, desde criança, e eu sempre tive a certeza que eu queria fazer jornalismo. Eu prestei faculdades fora daqui, mas eu não consegui me desvincular da minha mãe, do meu pai, eu não consegui. Então, prestei a PUC de Campinas e foi aqui que eu me formei. E trabalhou em vários veículos? Eu trabalhei na Rádio Educadora, eu trabalhei numa TV aqui de Campinas também. Na época era retransmissora da Manchete, isso há 20 anos atrás, se chamava TV Tati. Trabalhei numa TV de Americana, que hoje em dia eles têm até um jornal ligado à TV. Esse jornal, inclusive, ele é muito forte na nossa região, na região de Americana. Fiz um programa de agricultura também. Então, assim, o jornalismo, Eda, sempre foi a minha paixão. Eu sempre, assim, gostei bastante de conhecer novas histórias, de conhecer pessoas, de perguntar, de me questionar. Sempre gostei muito. Você trabalhou mais em campo mesmo? Você fazia as reportagens externas, as pesquisas? Eu fazia. Até nos meus 2 últimos trabalhos, eu trabalhei na rua, eu fazia reportagem. Inclusive nesse programa agrícola a gente ia em chácaras, em fazendas da região, para tratar de assuntos rurais. Então eu gostava mesmo de pôr a mão na massa, de ir atrás, de conhecer pessoas. Sempre gostei mesmo de participar da ação, do desafio. Acho que o desafio desde sempre fez parte aqui de dentro da Fernanda. Então, próximo desafio, casamento. E aí, como é que foi? Casamento. Onde você conheceu o grande amor? O jornalismo e o Bira, eles meio que se confundem, né? Porque eu trabalhava na TV Tati, nessa que é a retransmissora da Manchete. Eu apresentava um jornal e participava de um programa também na hora do almoço. E o Bira foi dar uma entrevista. Na época que a gente tinha que colocar no RG se a gente era ou não doador de órgãos e transplantes. E o Bira foi coordenador da Central de Órgãos e Transplantes. Então ele foi dar
essa entrevista e a gente se conheceu. Lembro que no dia a gente ficou conversando. O Bira é um pouco mais velho do que eu, tem uma diferença de 16 anos. E eu imaginava que ele fosse uma pessoa casada, jamais imaginei que a gente fosse ter um relacionamento, vir a namorar e constituir uma família, né? Nossa, que lindo. E depois de uma semana, exatamente uma semana depois desse dia que a gente se conheceu, a gente se encontrou. A gente se encontrou na cidade à noite, num evento. Coincidência. Num evento, muita coincidência. E aí, essa noite, eu tava com uma outra amiga minha, que era jornalista, ele tava com uma pessoa que eu conhecia também. A gente ficou conversando aquela noite e a partir daí a gente nunca mais se largou. Que gostoso. Daí você casou. Formou sua família. E como é que foi o casamento, o planejamento, esse sonho todo? Eu não imaginava assim, casar com uma pessoa mais velha, né? Eu acho que o Bira sempre com a sabedoria dele, a gente fala que os opostos se atraem, né? Ele é uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, e eu sou eu sou agitadíssima. Acho que os opostos sim se atraem, né? Em alguns momentos eu preciso da sabedoria dele, daquela palavra calma, né? Ai, Bira, o que eu faço agora, né? E tem momentos que ele precisa dessa pessoa bem-humorada, que fala descontraído, espontâneo. Então eu acho que o casamento foi criando assim uma balança muito legal e muito interessante, né? E me apaixonei por ele, e 2 anos depois que a gente se conheceu, a gente casou. Exatamente 2 anos depois a gente casou. Fernanda, fala pra gente como é que foi os preparativos, o casamento? Teve alguma coisa? Como é que é? Então, a gente namorou exatamente 2 anos, né? E o Bira fez o pedido de casamento, né? Que legal. Dos meus pais, porque há 20 anos atrás ainda se pedia a mão. Romântico. Hoje em dia, muitas pessoas que estão escutando a gente, vendo a gente, não vão entender, não vão acreditar, né? Mas existiu, né? Uma formalidade, então a gente se casou. Logo depois nasceu o Danilo, nosso anjinho, né? Danilo é o nosso filho especial. O Danilo tem uma paralisia cerebral severa e a gente foi presenteado, verdadeiramente, é a maneira que eu enxergo hoje, a gente foi presenteado com o Dandan. Mas como é que é, Fernanda, hoje, receber a notícia e depois levar esse presente para casa? Porque a gente precisa de um preparo, né? Foi um fato totalmente inesperado. Eu acredito que assim como aconteceu na minha família, a minha história, para muitas mães é uma situação inesperada. Imagine que você lida com um fato que você jamais imaginou que você fosse passar e você jamais imaginou que você tivesse forças para enfrentar. Com a gente, eu e o Bira, não foi uma notícia assim, eu não me lembro do dia que me deram a notícia, tá? Porque por mais que os médicos tivessem falado, eles foram muito delicados para estar falando, olha, existe alguma situação com o Danilo teve uma icterícia, ele nasceu bem, ele teve uma icterícia, o amarelão, não foi diagnosticado, ele não tomou o banho de sol que precisava tomar, né? Então ele voltou para casa, nasceu bem, voltou para casa 3 dias depois, não tomou banho de sol, não foi diagnosticado, 3 dias em casa, aí ele voltou para o hospital. E ali os médicos, com muito carinho, muita delicadeza, eles foram avisando, olha, pode ser que ele tenha algum tipo de atraso, vamos ter que acompanhar.
Então eu me lembro deste momento do nascimento, os médicos falando sobre isso, mas na verdade, assim, a ficha caiu com o passar dos anos até ele, eu diria. Com o passar dos anos, eu acho que com uns 3 anos de idade, de 3 para 4 anos, foi ali que realmente eu falei para mim mesma: Fernanda, você é mãe de uma criança especial. Você é mãe de um anjinho e existe um dandã aqui dentro do seu lar, dentro da sua casa, que precisa muito de você. Então foi realmente com o passar dos anos. Mexe com toda a estrutura da casa, né, Fernanda? Porque às vezes as pessoas falam está toda a responsabilidade sobre a mãe ou sobre um profissional que está cuidando, mas não é assim. Na verdade, envolve toda a casa, né? O pai, os irmãos principalmente, há um envolvimento grande de sentimentos e precisa dessa estrutura, né? Precisa desse preparo. Envolve todo mundo. Até porque, assim, quando o Danilo tinha 2 anos e 2 meses, nasceu a Isadora. Então foi logo em seguidinha. Digo também, foi um presente de Deus, porque a gente queria, mas falava que não estava preparado, né, para o segundo filho, né? Então imagina, eu tinha um filho especial para cuidar, uma menina muito esperta, um bebezinho, né? Eu lembro que nessa época muitas pessoas ainda achavam que eu tinha gêmeos, porque em determinado momento eram muito próximos, peso, altura, o Danilo com quase 2 anos e meio, a Isadora com meses, eles eram bem próximos, né? E a gente vai ficando, se eu tivesse que explicar, que fazer uma comparação, uma metáfora, a gente vai ficando forte com o passar do tempo. Cada situação, cada coisinha que vai te acontecendo, desde o momento que o Danilo nasceu, que eu entrei numa UTI. Eu me lembro, quando eu entrei numa UTI, eu não sabia se eu entrava, se eu saía, mas por um filho, né? Você começa a ver aqueles aparelhos e apita, e os médicos começam a te falar de algumas gírias, alguns termos que você não conhece, começam a administrar remédios. Então, desde o nascimento, quando você é uma mãe de UTI, quando você se depara com um hospital, com todo esse maquinário diferente na sua vida e que vai fazer parte da sua vida por algum tempo, né? Até quando você começa a lidar com as situações do dia a dia, ele começa a fazer fisioterapia, ele precisa fazer fono, são vários profissionais que atendem. Então eu digo que eu e o Bira, a gente foi, com todos esses detalhes, a gente precisou adquirir uma fortaleza, né? Eu ainda faço assim com as mãos, a gente precisou ser forte, porque a gente quis ser forte pro Danilo, pra Isadora, eram 2 crianças na nossa mão, né? E acho que com a ajuda de Deus, acho que foi uma decisão em conjunta nossa, até sem pensar. Não que na hora tivesse sido uma coisa pensada. Pra isso. Né? Hoje, quando as pessoas me perguntam e eu volto lá para trás, eu falo, não foi uma situação pensada, mas dentro do meu coração, dentro do coração do Bira, existiu esse desejo da gente se unir, né? Da gente realmente se unir de verdade, né? Para fazer o Danilo crescer, viver e fazer a diferença no mundo que a gente vive. Porque eu acredito que essas crianças vêm, as crianças especiais, eu falo muito desse termo especiais, né? Crianças com deficiência, como as pessoas preferirem nominar, elas vêm para fazer a diferença no mundo que a gente vive, né? Tantas situações que o Danilo já passou lá desde quando ele nasceu, que eu acabei de falar, e firme e forte aqui vencendo tudo. Amém. A estrutura da família, né? Para fazer com que haja essa caminhada e desenvolver o máximo, né? Da criança, potencializar ao máximo, prepará-la mais. Mas eu estava conversando, sabe, com a Fernanda e pensando sobre isso. A família de um especial, ela sofre muito, assim, se sente muito rejeitada em várias situações, né?
E como é que Fernanda, lidar em chegar em lugares públicos? Como é que é a aceitação? Como é que é isso hoje? Eu até, quando eu lembro de algumas coisas, eu até me emociono um pouco. Porque a Fernanda que vocês veem hoje, né? A Fernanda que hoje eu corro com o Danilo, eu participo de atividades físicas com ele, nem sempre foi essa Fernanda, né? Eu precisei me fechar, né? Eu me fechei para muitas coisas, para próprias amizades, né? Você, por exemplo, se você fosse minha amiga antes, eu demonstrava que eu estava muito bem, que era uma Fernanda forte, realmente era, né? Eu queria ser para o Danilo, mas ao mesmo tempo eu não queria demonstrar nenhum tipo de fraqueza diante dessa situação. Então, sim, a gente se fechou para muitas coisas, né? A gente se fechou até para sair, para encarar as pessoas. Se eu tive coragem no começo, não. Eu não tive coragem, né, no começo de sair no mercado, no shopping, até médico, Ieda. Eu tinha medo, às vezes, de escutar o que o médico iria me dizer sobre o meu filho, né? E eu precisei, sim, de apoio de pessoas de fora, que muitas vezes não foram também pessoas da família, porque também tiveram dificuldade, tem esse detalhe também. Tem famílias onde existe uma aceitação coletiva, vamos dizer assim. Tem família onde não, onde todo mundo sofre, né? E na minha foi assim, todo mundo sofreu. Então eu precisei buscar ajuda externa, ajuda de fora, para poder seguir em frente. E a gente precisa de, assim, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, Fernanda, a gente precisa de um profissional da área de saúde, um terapeuta, para acompanhar a família, né? Para a gente primeiro aceitar, é muito duro aceitar, depois a gente ultrapassar essa barreira, aceitar o desafio e amar. Né? São etapas mesmo. São. Né? E eu acho que hoje em dia existe um diferencial muito interessante e muito importante, que é a internet. Aproximador. É a internet. Ela é um terapeuta virtual. Quando o Dan nasceu, a Dan vai fazer 17 anos, não existia Facebook, Instagram e todas as mídias sociais, né? Então a internet, sim, ajuda muito, né? E creio que os pais, a família, digo, no meu caso somos eu, Bira, Isadora e Danilo. Creio que toda a família precisa de um acompanhamento terapêutico, porque o terapeuta te mostra uma situação que para você é complicada, ele faz a situação ficar simples, porque ele te mostra de uma outra maneira. De outro ângulo, né? Eu fiz terapia, mas eu demorei bastante tempo. Eu fiz terapia há 5 anos atrás. Eu demorei muito tempo para sair do meu casulo, de dentro da minha casa, e foi a terapia que me ajudou. Foi um profissional, um psicólogo, especialista no assunto. Essa psicóloga, ela trabalha dentro de uma clínica de crianças especiais, com os mais variados tipos de situações, e foi ela que muito me ajudou. Foi ela que me ajudou, assim, bastante a enxergar a situação de uma outra maneira, a enxergar a situação que o diferente hoje em dia faz parte do nosso dia a dia, precisa fazer parte do nosso dia a dia. Precisa ter esse coração mais acolhedor da humanidade, né? A humanidade foi ficando muito fria, seletiva, fazendo acepção, e a gente precisa desse resgate. Mas sabe, gente, o mais legal de tudo, que foi quando eu conheci a Fernanda, foi quando eu comecei a ver o material dela como triatleta. Essa mulher linda aqui é triatleta. E ela foi além. Ela resolveu incluir o filho em todo esse percurso. Ela falou, não, eu quero estar junto. E isso foi um divisor de águas. Pra casa foi, não foi? Foi um divisor de águas. Foi através do esporte. A gente começou caminhando, depois a gente começou correndo, com a cadeira de rodas mesmo. Peguei a cadeira de rodas do Danilo, comecei a dar voltas no condomínio, e
eu faço uma comparação, né? Como se eu abrisse as portas realmente da minha casa interna, da minha casa física mesmo, como se eu abrisse as portas da minha casa e começasse a mostrar o meu filho para as pessoas. Porque também foi nessa época em que eu comecei a postar fotos do Danilo na internet, no Facebook. Então foi como se eu estivesse me abrindo para a aceitação do meu filho especial, aceitação de fato, com amor, com muita tranquilidade, com muita mansidão. E aí assim, a gente começou a correr. Quando eu vi, a gente já estava quase que dando uma volta na Lagoa do Taquaral, por dentro. Uma volta na Lagoa do Taquaral, assim, acho que o desejo ficou tão reprimido aqui em mim, né, de me aproximar do meu filho, da minha família, de fato e de verdade, né? Que aceitação. Que é a aceitação, que quando eu saí de casa, comecei a caminhar logo, eu já coloquei essa força que estava guardada aqui dentro de mim, eu descarreguei no esporte. Foi uma explosão mesmo. Foi. Porque, poxa vida, triatleta? Foi. Explosão. Foi. Eu sempre gostei de esporte, Eda, sempre gostei. Quando eu era jovem eu fiz natação, eu fiz balé, adorava balé, sempre gostei muito de balé. Depois na juventude fiz academia de ginástica, mas com 40 anos, né? Com 40 anos de idade, eu fui colocar essa Fernanda Terrible aqui pra fora, essa mãe forte, que durante tanto tempo se escondeu das pessoas, se escondeu dos sentimentos, né? Então, quando veio essa explosão, veio essa força, esse resgate do esporte. Eu gosto muito de praticar o esporte. E o triatlon, ele é interessante porque te motiva muito. A gente corre, né? Eu corro, pedalo e nado. Então se tem um dia que você não tá com preguiça você tá com preguiça de você vai lá, pega a bicicleta e faz. E assim, gente, eu com 40 anos comecei a fazer. Todo mundo pode, todo mundo consegue, tudo é possível. Eu tenho um exemplo do meu lado que é o Danilo, a força dele, é como se a força dele somasse com a minha nessa hora. Que legal. E vocês unidos correm com o objetivo hoje de facilitar a vida de muitos, porque você trabalha com uma ONG, você está à frente de um trabalho. Eu criei, como eu falei, eu criei um blog assim que eu comecei a caminhar com ele, assim que eu comecei a colocar as fotos na internet, eu estava um dia em casa. E aí me veio o nome, Somos Especiais, porque todos nós somos especiais. Todos. Essa palavra especiais, eu falo muito, dizem que eu repito muito essa palavra, porque ela tem duplo sentido. Todos somos especiais no real sentido da palavra, somos especiais para Deus, somos especiais para o mundo, cada um tem a sua história de vida, e somos especiais, porque é a maneira como a gente chama as crianças com deficiência, né? Então foi nessa época, Ieda, quando eu saí de casa, que eu criei o blog, né? O blog Somos Especiais, porque todos nós somos especiais. Essa palavra especiais, vocês veem que eu uso ela bastante, e ela tem um duplo significado. Especiais, porque todos somos especiais, somos únicos, somos especiais para Deus, cada pessoa tem a sua história, seus problemas, as suas vitórias. E especiais, porque é a maneira como a gente chama as crianças com deficiência, que tem algum problema, né? Então eu criei o site. Dessa maneira eu comecei a falar que eu tive vergonha do meu filho, que eu tive sim medo, que eu enfrentei situações muito difíceis. Eu comecei a fazer uns desabafos, escrever uns textos e com isso as mães começaram a se aproximar.
as mães começaram a se identificar. Quando a gente fala das nossas fraquezas, eu não sou forte, gente. Eu sou fraca, eu também tenho as minhas fraquezas. Até hoje não é fácil. É dia após dia, não é fácil, né? O Danilo ainda fez traqueostomia. A tráqueo é um orifício que vem aqui próximo aqui do pescoço, que ajuda ele a respirar. Ele fez isso com 10 anos para ajudar na respiração. Foi como se fosse uma deficiência dentro da deficiência, né? Foi um momento super difícil, a gente quase perdeu o Danilo. Ele passou por graves insuficiências respiratórias até dentro de casa. Então, assim, o blog muito me ajudou, porque eu quero que vocês, mães, famílias que passam por N situações, que vocês se aproximem. A gente precisa se unir nessa hora. A gente precisa desabafar sim, sozinha eu não consigo, sozinha eu não posso, porque a gente realmente não pode. Compartilhar informações, né? A gente não dá conta e é interessante porque uma mãe especial que a gente conhece, eu tenho uma das mães, a Marina, foi a primeira mãe que eu conheci, que a gente do virtual foi pro real. Ela é de Campinas, a gente é amiga até hoje, tem uns 3 anos já que a gente se conhece, porque a gente fala situações que a gente passou que são iguais, então ela me entende. Olha, com tanto, a gente se identifica. Olha, meu filhinho com 6 meses já era para ele estar sentando, já era para ele estar engatinhando, nada disso aconteceu com a gente. Então, que frustração que não é, né? E se a gente fala para uma mãe que só tem filhos tidos como normais, é o jeito que a gente precisa explicar, né? Não é que ela não tenha o carinho, não tenha a atenção com a gente, tem, mas não vai entender, né, a dor que vem na alma, gente, de tantas situações que a gente espera que um filho passe, né, e que um filho especial não passa. Ele vai ter um outro trilho, né, Fernanda? Ele vai ter uma outra história, um pouco diferente da comum. Por isso que é especial. Por isso que exige tanto da gente. Uhum. E a gente acaba desenvolvendo uma espiritualidade independente da crença, da religião, do Deus que a pessoa acredite. Eu lembro de um dia, por exemplo, que o Danilo estava quase para internar, a gente estava, faz tráqueo, não faz a tráqueo, e eu acredito que Deus foi me preparando aos pouquinhos para o momento que ele precisou passar pela cirurgia, que foi exatamente com 10 anos de idade. Poderia ter feito antes, né? Mas eu lembro de um dia que ele estava super agitado, eu rezava, falava, meu Senhor e meu Deus, me ajude nessa hora. Porque tem momentos que a gente não tem a quem recorrer, Quando você lida com uma situação crônica, né, que o seu filho passa por várias situações, e não é uma dor de cabeça, Ieda, não é uma dor de cabeça que você vai lá e dá um remedinho, não é. É um filho especial, vida, né? É uma paralisia cerebral, é uma lesão no cérebro, irreversível, né? Então eu lembro desse dia, e aí eu lembro que eu fui pro banheiro, né? Banheiro, quarto, são lugares que eu me encontro, que eu gosto de fechar meu olho, meditar, rezar, fazer as minhas orações. Eu lembro que aí quando eu voltei, o Danilo estava lá deitadinho, ele estava calmo, tranquilo, quase que dormindo, né? A gente não precisou internar o Danilo, então a gente passou por alguns momentos assim de muita dificuldade, que só Deus mesmo, né? Era Ele me preparando aos pouquinhos para o momento que Ele realmente colocou atrás. E aí esse processo todo mexe com a casa inteira, todos sofrem, né? E eu estava conversando com a Fernanda uma coisa, a própria criança, no caso do Danilo, tem a estrutura de todos os profissionais, ele tem todos os direitos de chorar, de brigar, de se expressar. Mas a família fica com a responsabilidade dos deveres, ela fica com os deveres. Ela já não pode estar chorando tanto, ela tem que buscar estruturar e facilitar a vida dessa criança, esse trânsito. Então a família é cobrada de todos os lados. Sim. Então hoje eu diria, Fernanda, que
a preocupação maior é com a família mesmo, com a estrutura que envolve esse bebê, essa criança, esse adolescente que está desenvolvendo, e vocês estão dando toda a estrutura profissional. Ieda, você tem razão. A gente acaba ficando com os deveres, a família fica com essa incumbência, vamos dizer assim, tudo muda, né, em função da criança especial. E eu e o Bira, o que a gente fez, a gente tinha os nossos momentos. Então, muitas mães podem falar, mas eu não tenho com quem deixar. Pode ser um vizinho, pode ser uma amiga, pode ser um parente. Então, em alguns momentos, a gente se isolava, a gente saía, ou saía para um jantar, ou saía para uma tarde no shopping, ou se existia a possibilidade, a gente passava um final de semana fora. Porque nós, mães, a gente tem essa dificuldade de desvincular do filho, de deixar o filho. E o especial é mais difícil ainda, você não larga, você não deixa. Mas mães, deixem. Porque se você se acostumar desde o início, desde quando a criança é bebezinho, vai ser bom para a criança, vai ser muito bom para ele. E a estrutura familiar se mantém. Fica preservada. E o casamento fica preservado. Porque se você consegue, nesse contexto todo, ter a sua vida com o seu esposo, curtir um pouco com ele, sair desse ambiente um pouco, você está, na verdade, semeando para a tua vida, que tem que estar mais que estruturada ainda, para manter esse percurso que é um pouco mais longo. Sim, até para você falar de outros assuntos, porque quando a gente sai do ambiente, quando a gente sai de casa, você fala de outros assuntos, assunto do trabalho, algum assunto do dia a dia que está acontecendo, você dialoga sobre qualquer coisa que tira, que desfoca a gente de só pensar na situação em si, né? Então eu acho que isso serve para os casais. Não foi uma tática pensada, não foi uma situação que a gente pensou, não, vamos fazer assim. Acho que a gente foi fazendo sem perceber, mas sim os momentos a dois, os momentos de casal, a gente sempre procurou fazer. A gente sempre teve esses momentos, né? Brigado ou não. Como todo casal. Se a gente estava brigado ou não, sou normal, de carne e osso, tive crises no casamento, como todo casal, mas a gente tinha esses momentos. A gente tinha esses momentos e conseguiu superar, com certeza. Eu vejo da Fernanda assim, ela foi naturalmente fazendo descobertas e foi aplicando isso. Hoje eu vejo o interesse dela em trazer essas informações mais práticas para as mães, para a família em geral, para a inclusão, né? E trabalhar um pouco mais essa comunidade, né? A nossa vida social. Mas o que eu vejo muito especial nela, além de tudo isso, ela está buscando algo mais. E eu tenho certeza que ela quer compartilhar com a gente um sonho que ela tenha, de algum projeto, alguma coisa que está aí para nascer. Um sonho transformar toda essa experiência que agora a gente começa. Eu chego em casa agora, por exemplo, e vou lá e faço as minhas anotações, né? E como se fosse um manual, vamos dizer, para poder ajudar outras mães. O meu sonho é escrever um livro, é poder ajudar famílias que têm crianças com deficiência nessa parte emocional. A gente vê muitas famílias que se desagregam, muitos casais que se separam, né? É uma pena, né? Pais que não aguentam a barra, às vezes mães que não aguentam. A gente vê muitos pais hoje em dia, a gente vê muitos pais hoje em dia abrindo mão e cuidando do filho. Então eu tenho isso como missão de vida, e eu quero ajudar famílias, eu quero ajudar pais, eu quero ajudar mães nesse lado emocional. Eu tenho as minhas fraquezas hoje em dia, eu choro também, eu também me questiono sim, mas a gente vive, né? A gente vive, apesar de tudo isso, a gente vive. Então, mães, eu quero conhecer vocês, eu quero cada vez mais me aproximar de vocês.
E tem uma forma, você tem já os endereços eletrônicos que facilitam isso. Para quem quiser acessar, o site é www.somosespeciais.com.br. Todos vocês são muito bem-vindos. Eu quero conhecer a sua história, eu quero saber o que te aflige, o que te perturba. A gente pode trocar ideias, a gente pode trocar opiniões. A vida é um eterno aprendizado. Com cada história eu aprendo muito mais, né? Então, mães, se acheguem, porque juntas a gente pode muito, a gente pode bastante. Que linda! Gente, superar esses desafios que o Senhor coloca para nós, a gente precisa querer do fundo do coração. Essa casa, essa família decidiu sim, e decidiu ser super especial, porque hoje a palavra da hora é o diferencial, somos todos diferentes. Então, respeito, amor, acolher, isso faz parte da história, viu? E eu te espero no próximo Bate-Papo e Café com alguém assim tão especial e apaixonada pelo que vive. E é isso. Obrigada, Ieda. Obrigada pela oportunidade. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Até mais. Te espero.